tarde, Luiz Lopes. Boa tarde aos ouvintes, né, da Rádio Progresso. Eu quero mandar aqui um alô especial ao povo do Palhano. E a gente sabe da audiência que essa rádio tem lá em nosso município. Estamos aqui, sim, para esclarecer, né, alguns fatos que ocorreu em nosso município. E o doutor Hudson está aqui na parte jurídica. E é que nem você falou, Luiz Lopes, a política, às vezes o adversário bota chifre em cabeça de cavalo. Mas nós estamos aqui para esclarecer os fatos. Estou aqui com a consciência limpa e tranquila, certo? Não fizemos nada de imoral, nem muito menos ilegal. O doutor Hudson aqui, ele vai esclarecer e depois eu vou falar mais algo sobre o assunto. Mas, prefeito, eu queria, antes da gente discorrer acerca desse assunto, que foi aquele episódio de semana passada, eu queria que o senhor me falasse sobre a sua chegada na prefeitura. O senhor assumiu a prefeitura do Palhano depois de um fato lamentável, triste, que ninguém queria, que foi exatamente o falecimento do prefeito Dinho. O prefeito Dinho foi eleito em 16, reeleito em 20, e infelizmente ele foi uma das centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que partiram vítimas da tragédia da pandemia. O Vale do Jaguaribe foi a região do estado do Ceará que mais perdeu prefeito. Nós perdemos no Vale do Jaguaribe 2 prefeitos vítimas do Covid. Foi o prefeito que não foi sequer diplomado, foi eleito, porém não foi diplomado, prefeito do Hererê, ou Hereré. E nós tivemos o prefeito do município de Palhano, Dinho Nunes, que veio a falecer vítima de Covid também, a exemplo do prefeito eleito do Hereré. Me fale daquele momento do Covid, da morte do Dinho e o senhor assumindo a prefeitura num momento tão difícil para o Palhano e para o senhor também. Pois é, amigo Luiz Lopes, o Palhano, né, assim, a gente se comoveu muito com a morte do Dinho, uma pessoa muito querida, 42 anos de idade, e eu fui pego de surpresa, né, não só eu, mas a população do Palhano. E assim, a gente quando entra na política, no município, a gente almeja esse cargo de prefeito, né, vai para vereador, vice. E pela segunda vez, né, eu estava junto na mesma chapa com o Dinho. O senhor foi reeleito vice? Reeleito vice com o Dinho, né? E aconteceu esse fato. E o vice-prefeito era o Chico tinha que assumir. Até, às vezes algumas pessoas ainda ficam meio assim, mas o vice era o Chico, quem tinha que assumir era o Chico. Dinho tinha os pensamentos deles de um jeito, o Chico já tem um pensamento de outro. O Dinho montou a equipe dele, eu sempre apoiei, o Chico já tem o jeito de montar a sua equipe. E além desse fato, Luiz, hoje a gente já está com 1 ano e pouco de gestão. Dinho faleceu e depois de poucos dias eu testei positivo, né? Fui hospitalizado, fui internado, fui para UTI. Passei 72 horas entubado, certo? Eu sempre digo que meu mandato é um mandato assim, que eu tenho que fazer muito pelo povo do Palhano e por Deus, porque foi uma segunda chance que eu tive, né? De voltar de uma intubação, um momento muito difícil. E nós perdemos não só o Dinho, perdemos várias pessoas queridas de nossa cidade, amigos, parentes. Inclusive agora, há menos de um mês, eu perdi meu pai. Testou positivo também nessa segunda onda, nessa terceira onda, aliás. E por causa das sequelas veio a óbito também. Então, assim... Isso o seu pai? Meu pai. Ficou muito complicado, né? A gente, assim, a responsabilidade aumenta. Eu conto, graças a Deus, com o apoio dos vereadores, né? Da nossa bancada, o vereador Júlio Neto, o vereador Jairzinho, o vereador Isaac, tem o vereador José que não veio aqui acompanhando a gente, porque está um pouco doente, né? Quero mandar aqui um abraço. Cumprimentar também o vereador Marcione, a vereadora Joelma e os vereadores de oposição. Não é porque são oposição
que para mim, assim, o respeito eu tenho a todos. Luiz, você falou muito bem, né? Pela fatalidade da morte do Dinho, eu peguei o carro andando, né? E pegamos um município também com várias inadimplências, certo? Graças a Deus a gente conseguiu tirar essas inadimplências. Estamos correndo aí contra o tempo para a gente fazer as licitações necessárias de obras paradas, de obras novas, né, que o município está correndo atrás. Voltando ao assunto da saúde, era um pensamento do Dinho, uma vontade do Dinho, e o Chico continuou nesse pensamento de melhorar a saúde do nosso município. Há um passado bem recente, o Palhano só tinha médico no hospital final de semana, que às vezes final de semana não tinha. Quando a gente assumiu em 2017, Dinho colocou médico 24 horas. Até quando chegaram os equipamentos, eu lá no hospital ajudando a descarregar e conversando com o motorista, já de mais de 20 anos de município, ele dizia que nesse passado tinha o doutor Sandeiro, né? Até eu perguntei, pai, que doutor foi esse que eu não lembro e tal? Não, o doutor Sandeiro, Chico, era um sandeiro, um carro sandeiro que não tinha médico no hospital. E o agricultor estava lá no São José agora, paudando um cajueiro, quando levava o corte com uma foice, pegava ali 5, 6 pontos, não tinha um médico para fazer esse procedimento. E quando ele chegava no hospital do Palhano, não tinha médico, e trazia o sandeiro. Colocava dentro do sandeiro e trazia para Russas, se preciso ir para Fortaleza. Fortaleza. Então, assim, essa preocupação, quando eu assumi, foi maior ainda. Corremos atrás aí dessa melhoria. Ia ser uma coisa inovadora no Palhano, a conversa que a gente teve com o Instituto. Ele ia pegar os serviços, onde o funcionário da saúde ia ter carteira assinada, 13º, férias, né? Infelizmente não deu certo, mas quando começa errado, realmente não dá certo. Então, assim, eu acho que foi um livramento. Mas esse episódio, Luiz, só me motivou, certo? Só me motivou. A gente já tinha conseguido lá com a vereadora Joelma uma emenda para uma sala de estabilização. Já está em fase de licitação. Em breve o município terá essa sala de estabilização. O deputado do PT, Guimarães, já mandou também vários recursos. O Sérgio Aguiar também está mandando um recurso aí para uma nova ambulância. Em breve a gente vai comprar. Certo? Assim, a saúde ela é um pouco complexa, principalmente em cidade pequena. Mas a gente vai dar uma saúde melhor em breve para o nosso povo. Em termos de obra inacabada, o que é que o senhor teria como maior obstáculo ou como prioridades e dificuldades no âmbito de concluir obra inacabada? Algo muito comum em muitos municípios. Sim, Luiz Lopes, temos. Até foi uma surpresa minha quando vai fazer um ano agora, após eu sair do hospital, o deputado Sérgio Aguiar, que é meu deputado estadual, tinha convocado uma audiência com o governador, né, Camilo Santana, e a gente foi fazer alguns requerimentos, alguns pedidos, e lá eu me deparei com esse problema, né? Várias obras inacabadas. Temos lá no São José um colégio, temos calçamento lá no São José, certo? Temos um calçamento no Alto São Luís, que era para ter sido feito. Foi feito o calçamento, era para ter sido feito com rejunte, não fizeram, né? Isso obras ainda de 2014, 2015, 2016. Temos a Praça do Oiteiro, que praticamente virou um elefante branco lá no Palhano. Uma praça desde 2014 ainda não está concluída. Então a gente, como gestor, tem que ter consciência que isso é dinheiro público, é dinheiro do povo. Então assim, essas obras têm que terminar e servir para a população. Temos uma quadra lá no São José, também inacabada, temos uma quadra na Barbada. Então assim, não é porque o prefeito da época não fez que o Chico não está no pensamento de não fazer. Iremos fazer sim, iremos terminar, iremos
Já tiramos, como eu falei, tiramos o município da inadimplência, né? E vamos terminar, sim, muito em breve essas obras. Por falar em inadimplência, o município de Palhano viveu uma inadimplência a mais dolorosa, não junto a órgãos federais ou estaduais, mas sim junto ao patrão do prefeito e do vereador e do secretário, que é o cidadão. O município foi inadimplente por um bom tempo com servidor público municipal. O senhor com certeza viveu aquele doloroso momento da inadimplência, ou seja, da dívida do município com os servidores. E hoje, como é que o servidor é tratado, o prefeito Chico? Graças a Deus, Luiz, depois que a gente assumiu, passamos ainda momentos difíceis, né? Porque cidade pequena não tem indústria. A Palhano sofreu muito com isso, não é? Com atraso de servidor. Não tem empresas e o pessoal procura muito emprego na prefeitura, certo? Então o Dinho já, quando assumiu, ele teve essa preocupação de pagar salário em dia. Eu estou dando continuidade, certo? A gente, quando assumiu, a saúde era dia 10, dia 15, né? E graças a Deus, desde janeiro a gente colocou a saúde também o dia 30, certo? A saúde que foi um povo, assim, guerreiro, que salvou várias vidas. Então a gente se preocupou, né? E será a marca da nossa gestão pagar o salário em dias. Até porque hoje temos relato lá em nossa cidade que naquele passado pessoas ficaram até com problemas depressivos. Pessoa trabalhar um mês, trabalhar 2, trabalhar 3 e não ter o seu salário na conta. Ia para o comércio, o comerciante não vendia. O comércio do Palhano ficou praticamente que quebrado, que vendia e não recebia porque o funcionário não pagava. Então, assim, isso é uma preocupação nossa. Até eu peço aqui ao povo do Palhano, assim, que tem um pouco de paciência, que às vezes o pessoal me cobra muito emprego. Mas eu não vou ser responsável de colocar pessoas, funcionários, e não chegar no final do mês e não poder pagar. Então é melhor a gente ter uma conversa bem consciente e dizer da situação do município. Até hoje nosso município está com a LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, acima do limite. Então a gente tem que ter muita cautela sobre isso. Tudo bem, quem nos mandou a mensagem foi Paula, não é assim, Fabrício? Paula do Cartão, ela diz: manda aí um abraço para o prefeito e que Deus dê muita força, saúde e muita proteção a ele. Pergunta ao gestor a questão do PASEP, do transporte escolar. Vereador Simplício tem os documentos, é preciso ouvir a parte dele antes de dizer que é fake news, diz aqui um outro ouvinte. Aliás, nós ouvimos, foi quem primeiro nós ouvimos e ouvimos aqui com tempo de sobra, foi o vereador Simplício, porque aqui é um outro ouvinte que faz essa observação, dizendo: o vereador Simplício tem os documentos, é preciso ouvir a parte dele antes de dizer que é fake news. Na verdade, quem nós ouvimos primeiro, e em mais de uma vez, foi o vereador Simplício. Estou dizendo isso para o ouvinte ou para o ouvinte que nos manda a mensagem. Mas a outra pessoa que pergunta acerca da questão do PASEP e do transporte escolar, prefeito Chico. Com relação ao PASEP, não foi só o Palhano, não é só o Palhano que está com esse problema, certo? Várias cidades aconteceram esse problema. A gente já está resolvendo, certo? Em breve o pessoal vão receber, né, o dinheiro do PASEP. E com relação ao transporte escolar, Luiz, com essa pandemia, os transportes ficaram quase que 2 anos parados. Certo? O Palhano, ele não tem garagem coberta, o transporte ficou ali levando sol, chuva. Foi feito sim uma manutenção, mas no período do inverno, meu amigo, eu digo isso porque eu passei a metade da minha vida em cabine de caminhão velho, eu tinha um caminhãozinho 80, carregava lenha para cá, e não tem manutenção que resista no inverno. Até porque você falou aqui na rádio em um passado com relação aos transportes de Limoeiro. Então, assim, nosso município, por ser um município pobre, os transportes passam o dia rodando lá na zona rural e à noite tem que mandar ônibus para Limoeiro, tem que mandar ônibus para Aracati, pelo dia tem que mandar ônibus para Jaguaruana. E são os mesmos veículos? São os mesmos veículos, né? Então, assim,
a gente tem essa preocupação, a secretária de Educação está muito atenta, certo? E com certeza, ela até ficou assim um pouco, estava um pouco estressada, né, com as notícias da secretária. Graças a Deus que está chovendo. Graças a Deus hoje que as estradas estão ruins. Por que eu digo graças a Deus, Luiz? Que é por uma boa causa, né? Pela causa da chuva. Isso. Nosso município é um grande produtor de caju. Então hoje nós estamos lá vivendo momentos, as estradas complicadas, tem algumas lagoas que os ônibus já não podem ir mais por causa da chuva. Agora imagine você se as estradas estivessem boas e não tivesse chovendo. Então assim, o agricultor estava desesperado, porque não ia ter safra de caju, não ia ter milho, feijão, mandioca. Então assim, lá o Palhano é um município que produz muito. Então assim, graças a Deus hoje nós temos chuvas. E ontem mesmo à noite, eu, graças a Deus, recebi uma ligação do deputado Eduardo Bismarck, né, que destinou aí um recurso, né, e ele me perguntando para que eu queria esse recurso, se era para educação, para agricultura. E eu perguntei em que poderia ser usado. E ele disse, não, se eu colocar na agricultura pode ser em estradas vicinais. Então a gente já tem praticamente um dinheirozinho aí garantido para só o inverno diminuir, a gente ajeitar estradas. Agora eu não vou... Para recuperação de estrada em geral. Recuperação de estradas, e eu quero fazer uma recuperação diferente, se Deus quiser. Diferente como? Compactada. Não a velha raspadinha. Não, porque o Palhano hoje... Mas sim colocar material e compactar, principalmente dos trechos mais difíceis. Mais difíceis. O meu pai, ele sempre dizia que o nosso município estava cheio de riacho, na linguagem de agricultor dele. O que ele queria dizer com isso? Que as estradas há muitos anos vêm patrolada, né? Tira o material, coloca de lado e realmente se torna um riacho. Os terrenos são altos e a estrada lá embaixo, né? Então assim, a gente está com esse pensamento, já chamei uma equipe para fazer uma topografia e vamos nos preparar para quando o inverno terminar, o inverno parar, a gente começar a fazer as estradas. Prefeito, para concluir, só mais duas perguntinhas para não tomar muito do seu tempo e da sua equipe que está aqui. O senhor está no PDT ou vai para o PDT? Não, eu estou no PTB. Estou no PTB, mas assim... Aí vai quando para o PDT? Não, a gente ainda está vendo aí, ainda temos que conversar com o nosso amigo Assis. O Assis hoje é do PDT. Ah, o Assis do Oasis. O Assis é do PDT, Oasis, né? é do PDT, tem uma vereadora hoje do PDT, a presidente da Câmara. Que é a presidente da Câmara. A que é sua aliada, não é? É amiga, né? É a pessoa que está nos ajudando. E o senhor vai para o PDT, porque o senhor está próximo a pessoas do PDT, deputado federal do PDT, estadual do PDT, então o senhor vai para o PDT. Na verdade, me ofereceram o PDT antes da campanha de prefeito, né? Mas como assim já estava em negociação, eu preferi ficar no partido. PTB. Só que o partido hoje, o PTB, é da base... Nacionalmente é ligado a Bolsonaro. É, Bolsonaro, né? Não vai ficar. Não vou ficar porque a gente é da base do governo do estado, né? Não tem nada melhor para o senhor do que ficar no partido do governo do estado, da Com governadora. certeza. Nós temos aí a governadora hoje já do PDT, né? Então assim... Então é questão de tempo para o senhor ir para o PDT. Iremos conversar. Com relação, o senhor falou em Assis, o senhor tem conversado com ele será seu aliado na sua reeleição? Não, a conversa política a gente não teve, até porque ainda está muito cedo, né? Mas assim, o Assis... O senhor tem conversado com ele? Sim, sempre eu converso. Vocês falam de quê? De futebol, de carne de carneiro? Não, de Político fala assuntos. de política. Não, a gente fala, mas assim, ainda está muito cedo. Assim, eu, depois do que eu passei na minha vida, com esse Covid, com o falecimento do meu pai, com essa perca do Dinho, com perca de ente querido, tudo é no tempo de Deus. Certo? Meu pai, eu passei por um momento difícil na minha vida, em 2017, problemas financeiros e assim, eu tive um começo de depressão. Até hoje, assim, eu me emociono muito quando eu falo nisso. Meu pai era aquele, sempre que fazia o café lá em casa, sabe? 4 horas da manhã, 4h30, o café já estava feito. E eu não falava o problema, mas ele sentia como pai.
Problema que o senhor sentiu, que o senhor estava né? enfrentando. E ele viu assim, cabeça baixa, ele dizia: meu filho, levante a cabeça. A vida da gente é assim. A gente passa por momentos bons, momentos ruins. Quando você estiver numa fase boa, se prepare que está chegando uma não muito boa. E quando você estiver numa fase ruim, em breve dias melhores chegarão. Certo? Então, assim, Uma aula de sabedoria. Aula de sabedoria, certo? Era um analfabeto, né? Assim, só sabia fazer o nome dele. Mas eu perdi, assim, um grande professor. Uma pessoa que tinha uma lição de vida, né? E a vida da gente é assim, amigo Luiz. É cheio de altos e baixos. Seu pai tinha quantos anos? 86, ia fazer 87 agora no dia 1º de Covid, ficou com sequelas e É. foi embora há um mês atrás. um mês atrás. Então, assim, eu, na política, até sou criticado por algumas pessoas lá no município, porque eu trato todo mundo bem. Eu respeito o A, o B, o adversário, porque o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. Na política é assim, na vida também. Também, então, assim, é uma coisa que meu pai me ensinou e eu quero levar pro resto da minha vida, é respeitar. Respeitar as pessoas. Tudo bem, o senhor será candidato à reeleição, obviamente, né? Mas o senhor mesmo já disse que está cedo, mas já está trabalhando, né? Sim, a gente está trabalhando. O meu problema, assim, a minha preocupação hoje é administrar para o povo do Palhano. A nossa cidade hoje, Luiz, ela vai fazer 64 anos de idade, né, vereador Isaac? Então a nossa cidade hoje não tem uma quadra coberta de futebol. E não é culpa do Chico que só está com um ano de gestão. A nossa cidade hoje, que nem eu falei, não tem estradas boas, né, compactadas. A nossa cidade hoje poderia ter uma saúde melhor, um hospital melhor, uma educação melhor. Então, assim, nós não temos uma avenida hoje lá com ciclofaixa, arborizada, que nem a gente vê cidades até menor do que a gente, Itaiçaba ter. Então, assim, a nossa preocupação hoje é trabalhar pelo povo, com os pés no chão, fazer uma gestão justa e humana para todos. Tudo bem, prefeito. Só agradecer, né, o espaço, dizer para a população palhanense que a nossa gestão é uma gestão comprometida com o povo, né? Iremos fazer aí o melhor, se Deus quiser. Temos aí boas promessas para em breve a gente melhorar a situação do nosso povo palhanense. E com relação à saúde, eu repito mais uma vez, esse episódio só me motivou a cada vez mais procurar melhoria para o nosso povo. Então, um abraço aqui, Luiz, um abraço aos ouvintes e um abraço especial ao povo palhanense.